E hoje escolhemos estar à conversa com Cristina Vieira. Cristina Vieira tem, para além da sua posição na lista do Chega à variação da Câmara Municipal de Loures, tem outra qualidade, que é ser presidente do movimento Mulher Chega. Eu gostava de primeiro compreender essa estrutura Mulher Chega, o que é que representa dentro do Partido Chega, qual é a importância, de que forma é que isso funciona. Ao fim e ao cabo, será como as mulheres de outros partidos, PSD, PS. Sim. Ok, vamos começar por perceber o que são as Mulheres Chega e quais são os objetivos dessa organização que está dentro do partido, obviamente. Claro. O movimento é um movimento que está dentro do partido, sim, como disse bem, e funciona da seguinte forma: existe uma direção desse movimento e depois de cada distrital tem a sua própria direção do movimento que coordena connosco. Ou seja, nós estamos no país inteiro, de norte a sul, onde existem distritais, que é no país inteiro do Chega, existe também uma distrital, nessa mesma distrital existe uma direção de mulheres Chega. Ao fim e ao cabo, o objetivo do movimento e o objetivo de estar em todas as distritais é para que possamos chegar a todos e não centralizar em Lisboa, Porto ou Coimbra. E o movimento trata, acima de tudo, da parte da solidariedade, não só com mulheres, porque não somos feministas, somos femininas, mas não somos feministas, mas também com idosos, com crianças. Para lhe dar um exemplo, por exemplo, nós estamos a apoiar neste momento, já apoiámos crianças vítimas de abuso sexual, com alimentos, com roupa, apoiámos já vítimas também de violência, ou seja, era isso também que eu queria focar. Surpreendi-me muito, eu sempre acreditei neste projeto e foi isso que me trouxe para o Chega desde o início. Foi mesmo acreditar que os partidos políticos não podem só falar, mas também têm que colocar em prática aquilo que nós defendemos. E é isso que o Chega está a fazer com o Chega Mulheres. É ir às pessoas, é ir a quem precisa e ajudarmos dessa forma. De qualquer forma, há uma série de mitos sobre o Chega. Eu tenho acompanhado aqui o Bruno em Loures e tenho observado o que se passa. Hoje as coisas já estão um pouco diferentes, o Chega em Loures é olhado de outra maneira, mas há um conjunto de mitos que vamos tentar desmontar. Sim. Primeiro, como é que num partido que se diz machista, que pratica a desigualdade, que é um partido fascista, como é que a Cristina e outras mulheres decidiram vir para o Chega e a reclamar para si um conjunto de ações, como agora exemplificou? Como é que isto é possível? Onde é que acaba o mito e começa a realidade? A minha entrada no Chega deu-se ao facto de eu sou militante, fundadora número 5, e o André Ventura foi meu professor de Direito Penal. E soube da minha história de ter sido vítima de violência e de eu dar a cara até publicamente e expor o meu caso, etc., sobre esta luta. E daí surgiu o convite. Por muito que as pessoas se espantem, foi o próprio André que me convidou com o intuito de alterar as coisas, e mudar o número de mortes que existiam e ajudar efetivamente as vítimas. Porque as pessoas... E não fazia sentido se ele fosse machista, não é? Porque ele convida para número 5 de um partido dele, eu sou número 5, mas, por exemplo, a número 3 também é uma mulher. Não faz muito sentido uma pessoa que seja machista convidar mulheres para fundar um partido político, não é? E foi por isso que eu entrei e até hoje, isto é bom de salientar, que o André Ventura nunca se opôs em nada o que fosse na defesa de uma mulher, pelo contrário. Não posso dizer o contrário. Às vezes as pessoas dizem, e será que ele apoia e ele é um machista? Eu não estou a dizer que não existem pessoas machistas dentro do Chega, porque com certeza que há, como há noutros partidos políticos, não é? Mas garantidamente, e jamais eu estaria associada a um partido que defende vítimas e que fiz isso numa bandeira minha pessoal porque sobrevivi a uma pessoa que fosse fascista, jamais. É preciso ir desconstruindo algumas ideias
e quem melhor do que a Cristina Vieira, que desempenha até numa TV nacional. É uma bandeira dessas lutas. Agora, como disse há pouco, cada distrital tem ao fim e ao cabo uma sucursal, vamos chamar assim, das Mulheres Chega. Sim. Essas ações que falou em termos práticos de agir no concreto, ajudando com roupas, com outras situações, é a vossa nota, é a vossa forma de estar. Agora pergunto, qual é, em termos do Chega, como é que vocês mulheres, se integram, são representativas, por exemplo, em Loures, eu sei, e vamos lá, até no seu lugar que tem para a variação, pelo Chega, mas pensa que as mulheres têm um lugar que merecem, que têm direito pelo mérito, porque não vamos entrar aqui naquelas questões das cotas, que aliás gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, mas as mulheres no Chega sentem-se livres e com iniciativa para fazerem um conjunto de ações e terem essa autonomia que a Cristina há pouco falou. Completamente livres. Eu expresso as minhas ideias, o que é que tenho, sempre foram bem acolhidas pelo próprio André também, pela direção nacional. São os primeiros a apoiar naquilo que nas propostas que eu apresento, ele apoia também. Eu nunca senti, e quero deixar isso bem explícito, eu nunca senti que era favorecida por ser mulher, ou por ter sido vítima, ou por não sou nenhuma coitadinha, e sempre disse isso, e até publicamente eu digo, uma vítima não é uma coitadinha, foi uma vítima, já não é, eu não sou, e felizmente que já não o sou, mas eu queria também deixar uma coisa clara, o movimento não se baseia exclusivamente em vítimas. Obviamente que é a minha área de formação e é a minha área de trabalho, mas temos pessoas, por exemplo, que tratam com deficientes, a integração de deficientes no mundo do trabalho, sejam rapazes ou raparigas, com idosos, e também faço aqui um apelo a mulheres que nos estejam a ver do Chega, que sejam de outras áreas, de outras vertentes, que se juntem a nós, porque nós não queremos fazer do movimento único e exclusivamente contra a violência doméstica. Existe aqui em Loures, por exemplo, bairros que praticam a mutilação genital, não é? E é isso que queremos atacar, e nós que somos chamados os fascistas, somos nós que estamos aqui na linha da frente para combater isto, não é? Era isso, a mutilação genital, sobretudo das pessoas ligadas à Guiné, não é? Sim. E eu queria, primeiro a nível nacional e depois aqui em termos de Loures, quais são os grandes problemas que a Cristina já analisou, com certeza, quais são as grandes lutas para as mulheres e os grandes objetivos em termos de uma série de problemas que referiu aí, da violência, de outras questões. Sim, da violência, de uma coisa muito importante e que não é muito falada no nosso país, por exemplo, o abuso sexual contra crianças. Nós temos uma taxa de 5 crianças abusadas sexualmente por dia em Portugal, não é? Isto não é falado. Porquê é que não é falado? Estamos a falar de crianças que estão entradas em hospitais públicos, já nem vamos falar das cifras negras, não é? Nós o Chega e o movimento queremos sim apoiar essas pessoas mais desprotegidas, queremos saber porque é que existem milhões que vêm de fundos da União Europeia aplicados em casas-abrigo e que não têm conta, e as contas que têm públicas, as poucas que têm contas públicas, não está discriminado. Nós, cidadãos, temos o direito de saber quanto é que ganha, por exemplo, um presidente de uma associação destas. Estamos a falar de 12 milhões por ano de dinheiro, de fundos europeus, fora do que está no orçamento de Estado. Onde é que está este dinheiro? O que é que isto ajuda efetivamente as vítimas? Porque é que os presidentes das associações não têm os vencimentos deles descritos, não é? Mas onde há dinheiros públicos tem que haver transparência, não é? Pois, tem que haver, mas não há. E garanto que não há. Okay. Aqui em Loures, concretamente, os grandes problemas, referi há pouco, é a mutilação genital. Há mesmo uma organização, ou seja, eu há uns tempos atrás, já há muitos anos, fiz um trabalho sobre isso, há mesmo uma cadeia montada em que as crianças vão daqui para a Guiné, lá são feitas essas intervenções, essas mutilações e depois voltam com as crianças. Existe esse circuito montado? Penso que sim. Aqui em Loures,
O objetivo da minha candidatura e do Bruno Nunes como cabeça de lista é nós chegarmos efetivamente ao pé das pessoas. Eu não acredito em políticas de gabinete, não acredito. Eu acho que nós temos que, primeiro que tudo, fazer um levantamento dos problemas efetivos que existem aqui em Loures. Eu estou a falar da área que é mais a minha área, não é? É ir a bairros, é perceber o que é que se está a passar, não só a bairros, também existe muita violência em pessoas que não vivem em bairros sociais, não é? Se calhar é uma violência mais escondida, porque há vergonha e etc. Mas, sobretudo, é dos mais necessitados, é fazer a integração dessas pessoas dentro da sociedade, porque eu acho que uma sociedade só evolui com duas coisas básicas, que é saúde e educação. E acho que é por aí que nós temos que começar a dar o exemplo, se me permite a ousadia, dar o exemplo ao país, colocando isso em prática em Loures e mostrar resultados nisso. Há casas de refúgio suficientes e digamos, suficientemente também apetrechadas para acolher as mulheres que têm problemas? Da minha experiência pessoal, e não sei de nenhuma caixa, de nenhuma casa aqui da zona de Loures, não sei, não tenho conhecimento pessoal, de todas as vítimas, e olho que eu vejo tipo 10, 15 vítimas por dia, de todo o conhecimento que eu tenho, as casas não estão preparadas, nem querem apoiar vítimas. Eu não posso admitir que no meu país existem vítimas a comer comida estragada. Eu não posso admitir que no meu país existem vítimas a passar fome dentro de uma casa, que é. Mas essas casas são casas que dependem diretamente de instituições do Estado? Sim. Ou têm sim. Municípios que... Dependem do Estado e também há municípios que também ajudam, sim. Não estou a falar num caso concreto em Loures, estou a falar do conhecimento que eu tenho pessoal e a nível profissional. De Loures, como lhe disse, não tenho conhecimento ainda porque não contactei, felizmente, com nenhuma vítima deste concelho, mas quero muito e apelo a quem de direito que haja fiscalização. Acima de tudo existe fiscalização, porque estamos a falar de vidas humanas e de dinheiros públicos. Nós vamos com certeza no mandato falar várias vezes sobre as mulheres do Chega e se calhar de outras também, mas das mulheres do Chega e das vossas lutas, mas agora queria-me virar um bocadinho para aquilo que aí vem. A partir de setembro vamos entrar a intensificar a luta política e as eleições. Como é que a Cristina acompanhava já a vida política aqui em Loures, ou para si isto é uma descoberta? É uma descoberta. Eu nunca estive ligada a partido político nenhum, nunca estive ligada à política. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de causas e é a minha causa, porque eu também não acredito em política sem causas. Eu acredito que a política serve para servir e não para nos servirmos, se bem que não é bem assim na prática, mas tudo bem. Mas não estava ligada à vida política, tenho tido um grande apoio, tive ao início do André e agora muito apoio do Bruno Nunes, porque é uma pessoa que já com uma vasta experiência a nível político, que eu não tinha e que estou-me a inteirar. Estou a estudar a fundo todo o concelho de Loures, porque acho que tenho esse dever de o fazer, não é? Embora eu viva cá, eu vivo em Moscavide, pertence a Loures, mas é um concelho enorme que eu não tinha conhecimento de todo e estou a estudá-lo. Também não os tinha e devo dizer que para aquilo que tenho visto já me assustei um bocadinho. Tenho muitas perguntas a fazer, sim. E indo um pouco mais ao fundo da questão, em relação a Loures, o que é que mais a surpreendeu em termos políticos? É um concelho que foi de esquerda, sempre foi de esquerda, é governado há 8 anos pelo PCP, teve um interregno de 12 anos em que foi governado pelo PS. Neste momento temos 8 anos de mandato da CDU-PCP. O que é que mais a surpreendeu? Há algo que queira realçar, que a tenha mais surpreendido? Que me surpreendeu e muito porque era muito mais a minha área e comecei por aí até por curiosidade. Eu não sabia de todo que o Concelho de Loures tinha mais de 400 IPSS. Não sabia. Fiquei surpreendida e muito curiosa para saber o trabalho efetivo que fazem e quanto é que isso custa ao Concelho e onde é aplicado e a causa e efeito desse investimento. Mas há pouca transparência nessas contas, é isso? Para mim a transparência eu não posso admitir
que uma instituição que recebe, estou-lhe a falar, por exemplo, de 4 milhões de euros por ano, só da União Europeia, eu não saiba quanto é que ganham os corpos sociais, a direção. Acho inadmissível. Mas há instituições aqui em Loures que recebem de verbas da Comunidade Europeia e não publicam as verbas que ganham os corpos diretivos? Qualquer instituição eu estou-lhe a falar de instituições mais relevantes, com os nomes mais sonantes, não tem transparência nas contas públicas. Não tem. Os contenidos públicos têm que haver transparência. Pronto, olha, mas eu vou-lhe dizer, só para a sua informação, já enviei 6 e-mails à SIG, que é a entidade pública que gera, para saber quem é que ganha o quê, quanto é que recebe, onde é que gasta, etc. E a única resposta que obtive foi porque eu tenho que me identificar, porque eu também disse que era para nível jornalístico e de académico, dar o nome da minha faculdade, o meu orientador de mestrado, para me dar, coisa que é ilegal, porque existe um artigo no Código que qualquer dinheiro público, qualquer um de nós tem o direito a saber. Até hoje estou à espera de resposta, já vão 4 anos. Bem-vindo ao mundo da informação. É com isso, aliás, há leis específicas para isso, do acesso à informação e toda essa informação administrativa e até há um organismo que trata disso, que é o CADA, não é? Sim. Que é dependente da Assembleia da República. E que não lhe dá informação, não é? Mas é isso que o Chega quer fazer, seja a nível de Loures, seja a nível nacional. Nós temos o direito de saber onde é que está o dinheiro, porque o dinheiro é pago por todos nós. É público. Eu não posso admitir que haja pessoas que se contribuem para... Fala-se muito de casas do Estado. Então onde é que estão as casas sociais? Onde é que há fiscalização? Nós defendemos o apoio social, mas um apoio social com fiscalização. Eu não posso admitir que um idoso, por exemplo, que tenha que ser agredido e viver com um filho dentro de casa e não haja... Porque é que as câmaras municipais não têm casas específicas? Imaginemos, têm 100 apartamentos, deixam 20 para situações destas de emergência. Porque é que tem que ser sempre as vítimas, seja homem, criança, idoso, a sair de casa e ir para uma instituição? Porque é que o Estado, porque é que a Câmara não dá esse imóvel à vítima? Porque é que em vez de pagarmos entre 1.200 a 1.800 euros por mês a instituições para suportar as custas de uma vítima nessa casa-abrigo, porque é que não damos a essa vítima e uma casa e ela própria paga a renda e sustenta-se? Porquê? Há vários interesses. Mas a Cristina vai ter a oportunidade na Câmara de lutar por essas questões. Como é que a Cristina vê esta distância, as eleições e os resultados? Está otimista? Estou muito, muito otimista, estou. Eu acho... É reflexo de quê? Pelas pessoas que nos veem na rua, sabe que o Chega é aquele papão, não é? Mas há muito voto escondido, há muitas pessoas que estão fartas disto. Algumas têm vergonha de dizer. Não é vergonha, eu acho que é receio porque perdem os trabalhos também. Isso é outra questão. Também, mas sim, vergonha também. Vergonha, porque se nós formos Nós sabemos que há empresas que pressionaram os seus funcionários que se fossem candidatos pelo Chega eram capazes de ter problemas. O que é que nós defendemos de tão atroz? Nós não defendemos mais do que é a vida humana. Para mim é inconcebível uma pessoa que viole 4, 5 vezes uma criança e continua aí, é inconcebível. Nós não defendemos nada, nós não defendemos pena de morte, nós defendemos como há outros países da Europa. Porque é que em Portugal, se você matar uma pessoa ou matar 7, a medida penal é a mesma? Isto não faz sentido. Não é? Nós temos um Código Penal que penaliza mais crimes contra o património do que contra a vida humana. Algo que está errado nesta sociedade. Os materiais estão acima da vida humana e eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam que a única coisa que o Chega está a defender é a proteção da vida humana. É só isso. Eu acho que é mais importante uma vida humana do que um bem. Não é? Eu acho que há uma série de mitos e continuo a dizer e já digo há algum tempo, há bastante tempo, que há uma série de mitos à volta do Chega, e se calhar é mais um, mas se calhar porque vocês estão a tocar em sistema, no sistema, e estão a tocar em rotinas que sempre funcionaram assim. Sim, não é mitos, eu acho é que é um medo atroz que esta esquerda tem de levantar a lebre, sabe? Porque estamos a falar de milhões e milhões e milhões que nós, sociedade, nunca exigimos contas
não é? Porque, por exemplo, tanto dinheiro que é gasto... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, o do SOS Racismo recebeu mais de 1 milhão de euros. Onde é que está o dinheiro? Por se ele próprio vai para... Pois é tudo muito, muito esquizofrénico, porque nós temos um Mamadou Ba que ataca ou chega e que depois vai para a televisão dizer que há racismo em Portugal. Então, se ele está cá há mais de 20 anos a ser patrocinado pelo governo português e pelos fundos europeus para combater o racismo, e se cada ano que passa, segundo ele, o próprio, aumenta, então ele está a fazer um péssimo trabalho. E como presente ainda teve mais como assessor na Assembleia da República, ou seja, ele fez um péssimo trabalho que ele próprio admite, não é? E depois, como prémio, ainda lhe damos mais um trabalho, não é? Não, isto não faz sentido nenhum. Mas esse Mamadou é um mau exemplo Sim, mas cidadania. De cidadania, mas que está a receber dinheiro europeu e de todos nós. E ele fazia muito melhor, por exemplo, agarrar nesse dinheiro, já que combate tudo e é tudo contra o racismo, e, por exemplo, aqui a Loures a Bairros, perceber onde é que se faz mutilação genital, por exemplo, de pessoas africanas. Porquê é que não o faz? Porque não lhe dá dinheiro, se calhar, não é? Digo eu, não sei. Fica a pergunta. Mas isso vai ter tempo durante o mandato para falar sobre isso. Cristina, para terminarmos, as eleições são 26 de setembro, se vier a ser eleita, nada disto é garantido, supostamente será, mas pelo menos nas minhas contas, e não tenho nenhuma bola de cristal, mas, qual será 2 ou 3 ideias que ainda este ano vai lutar em termos de variação para que essas propostas sejam discutidas na Câmara Municipal? Relativamente às mulheres, pronto, não vamos entrar na política geral, eu queria que falasse sobre as mulheres. Sim, em relação, eu não me quero colar, entre aspas, com muito orgulho, de mulheres, porque o que eu defendo pessoalmente e o que defendo o movimento é mulheres e homens, falamos de vítimas, não é? Mas a primeira coisa que eu estou muito curiosa para saber, eu quero ter acesso... É requerimento que vais fazer. Quero ter acesso a todas as IPSS, todas. Acesso em termos de contas? De contas, o que é que fazem, o que é que não fazem, onde é aplicado o dinheiro, qual é o benefício desse dinheiro para as crianças, para os idosos, para as mulheres. É a primeira coisa que eu vou fazer. Mas há aí uma questão subjacente. A Cristina tem a ideia que a maior parte do dinheiro é gasto na estrutura e não na obra? Eu tenho ideia que o dinheiro é, sim, na estrutura e em vencimentos também, por exemplo. Sim. E sobra pouco dinheiro para a ajuda e para a obra. É essa a sua ideia? É essa a minha ideia, sim. Porque a nível nacional é assim. A nível nacional já funciona assim. Gasta-se muito dinheiro na... Sim. Bem, há algumas juntas que 80% do orçamento é para os funcionários, não é? E ficam só 20% para fazer algo. Sim, e é isso que tem que se investir na educação, não é? Já que o Estado dá esses fundos, tem que se investir nas crianças, por exemplo, a língua principal que nós temos hoje é o inglês, tem que se investir desde os 3 anos na pré-escola, tem que se investir no desporto, tem que se estimular as crianças a ter um objetivo de vida, porque os pais têm que trabalhar, não é? Tem que dar essas condições aos pais, para os pais poderem trabalhar, tem que haver investimento. Eu sei que isso não dá votos, porque é um trabalho longo, não é? E daqui a 4 anos não se vê, não é? Mas eu acho que a base de qualquer sociedade é a educação e a saúde. Como é que a Cristina gostava que olhassem para si e olhassem para as mulheres Chega e que aqui em Loures a conhecessem? Como é que gostaria de ser conhecida, digamos assim? Gostava de ser conhecida pela pessoa que desempenhou uma função, seja ela qual for, pública, e que de facto teve com as pessoas, pessoalmente, porque não faz sentido de outra forma. Portanto, vamos ver a Cristina nos bairros a falar com as pessoas, nas IPSS a falar com as direções e a perguntar-lhes algumas coisas. Não com as direções, a minha curiosidade mesmo é falar com os utentes, mais do que com as direções. Mas as direções é que têm os tais... as tais contas. Mas sabemos como é que funciona, não é? As direções e o que é que fazem depois às utentes, não é? Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que também não sei se é em Loures e tenho muita curiosidade em saber, que descobri que existem casas-abrigo, por exemplo, onde as vítimas são obrigadas a assinar um contrato de prestação de serviços, que eu nem sei onde é que isso existe, a base legal, mas é o modus operandi dessas instituições. E há muita coisa aqui que não faz sentido, há muita coisa aqui ilegal, e que o Chega está pronto para fazer questões e denunciar, claro. Ok, então a partir de 26 de setembro voltamos à conversa, não sei quando, mas
será próximo. Muito obrigado, Muito Cristina. obrigada, eu. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigado.